Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente começa falando de saúde. O Hospital de Messejana, que integra a rede da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, é um centro de excelência no atendimento cardiovascular de alta complexidade. Por lá, há uma novidade que reforça essa referência da unidade de saúde e que tem trazido inúmeros benefícios para os pacientes e otimizando o dia a dia do próprio hospital. O hospital foi habilitado pelo Ministério da Saúde para realizar o implante de um dispositivo que substitui a cirurgia convencional no coração e faz o tempo de internação médio ser de apenas um dia. O TAV já foi implantado em 15 pacientes de janeiro a maio deste ano. TAV é um implante transcatéter de bioprótese valvar aórtica. É um termo longo, mas nada mais é do que a possibilidade de fazer o implante de uma válvula cardíaca através do catéter, sem a necessidade de interrupção do funcionamento do coração e sem a abertura do externo, sem a abertura do tórax. Esse procedimento ele foi idealizado e pela primeira vez realizado no mundo em 2002 por um médico francês, chamado Alain Cribier. E esse procedimento nasceu de uma demanda que existia da dificuldade do tratamento dos pacientes com estenose aórtica, que cerca de 1/3 dos casos eram considerados muito idosos ou de muito alto risco para a cirurgia cardíaca convencional. Então essa foi uma solução idealizada naquele momento, destinada ao tratamento desses pacientes. Uma forma de fazer a desobstrução da válvula aórtica e implantar uma prótese sem interromper o funcionamento do coração e sem abrir o externo, de maneira muito menos invasiva. E ao longo desses 20 anos, várias e várias gerações de próteses foram sendo desenvolvidas e aprimoradas, da mesma maneira que o expertise médico, de tal forma que hoje é o tratamento padrão para a estenose aórtica, mesmo para aqueles pacientes considerados de risco aceitável para a cirurgia, contanto que eles sejam muito idosos e tenham expectativa de vida reduzida. Nós começamos a realizar de maneira sistemática o procedimento de TAV por volta de 2019. Naquela época, o procedimento não estava ainda incorporado no Sistema Único de Saúde, então a grande demanda vinha por parte de judicializações. E muitas vezes porque os pacientes não tinham alternativa de tratamento. Esse procedimento ele foi incorporado no Sistema Único de Saúde, foi recentemente regulamentado e os primeiros hospitais foram habilitados no país pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, para realizar esse procedimento agora no mês de abril. E o Hospital de Messejana foi um dos hospitais do Nordeste contemplado como um centro de referência para esse tipo de tratamento. São poucos centros, acredito que tenham sido em torno de 24 centros no país que foram contemplados. No Nordeste, 4 ou 5 centros, o único do Ceará, o Hospital de Messejana. A doença da válvula aórtica é a patologia valvar mais comum do idoso. Então, pelo SUS, esse procedimento está padronizado para pacientes com estenose aórtica importante, ou seja, aqueles que têm obstrução da válvula realmente importante, que estão limitados do ponto de vista de sintoma, muitas vezes cansaço, tontura, dor no peito, falta de capacidade para fazer as atividades do dia a dia, que sejam considerados de alto risco para a cirurgia convencional. Isso é avaliado por uma equipe multidisciplinar, cardiologista intervencionista, anestesista, cirurgião e outros membros do Heart Team que sejam pertinentes, a enfermagem, por exemplo, e que tenham uma anatomia cardíaca favorável. Hoje, com os tipos de próteses disponíveis, essa anatomia é favorável em mais de 90% a 95% dos casos. É um procedimento considerado pouco invasivo. O paciente ele é submetido a uma sedação superficial, então a gente chama isso de sedação consciente, porque o paciente ele interage durante o procedimento, recebe algum analgésico para não ter dor, é feita uma anestesia local na região da virilha, ele dura em torno de 1 hora e meia, e a gente trabalha muito pela virilha, pelas artérias femorais e pelas veias femorais, e é por aí que a gente chega até o coração e avança o dispositivo e implanta
o dispositivo com o paciente acordado, com o coração batendo, sem parada cardíaca, sem abrir o externo, que é o que normalmente se faz, por exemplo, numa cirurgia convencional. Existem diferentes tipos de válvula. Algumas válvulas são ditas como autoexpansíveis. Essas você desencapa a válvula e ela assume a conformação no coração. E existem as válvulas que são expansíveis por balão. Elas vão fechadas, a gente chama crimpadas ou fechadas em cima do balão, são posicionadas ao nível da válvula aórtica, a gente faz uma aceleração transitória do coração e insufla o balão expandindo a válvula. Ela fica perfeitamente acomodada na região do implante para que não haja vazamento no entorno da prótese e alivie a saída de sangue do coração, né? Alivie a obstrução para que a gente tenha a saída de sangue do coração. O tempo principal do procedimento é relativamente rápido, ele leva poucos minutos, o ato do implante em si, né? E a recuperação também costuma ser muito rápida, então é feito um selamento arterial, é feita uma hemostasia, a contenção para que não haja sangramento, o paciente fica algumas horas em observação, em torno de 8 horas em observação na unidade pós-anestesia, acompanhando a parte elétrica do coração e os acessos vasculares. E, na maioria dos casos, aqui na instituição, ele não precisa ir para a UTI, ele vai direto para o quarto e lá fica em observação mais 24 a 48 horas e vai para casa. Aí a gente tem, dentro da estrutura do programa aqui no hospital, um acompanhamento desses pacientes, tanto ambulatorial quanto domiciliar. Então, como são pacientes idosos e frágeis, o hospital disponibiliza a possibilidade do médico ir atender e acompanhar esses pacientes tanto no pré-procedimento quanto no pós. O Hospital de Messejana, ele, ao longo dos últimos 5 anos, ele tem sido o hospital que mais fez angioplastias ou implantes de estente coronariano no país, no contexto do SUS. Então, nós somos um serviço de grande volume no nível nacional, como eu disse, o maior volume do nível nacional. E também realiza procedimentos de toda sorte dentro da cardiologia intervencionista, né? Esses procedimentos de válvula são ditos procedimentos estruturais. Então, a gente faz implantes de próteses, a gente faz tratamento de cardiopatia congênita, a gente faz tratamento de doença coronariana complexa. E o tratamento da TAV especificamente, digamos que seria, dentro do grupo das cardiopatias estruturais, o grupo principal, aquele que tem uma grande regulamentação, enfim, pelo SUS, e o hospital foi contemplado como um centro de referência, com a responsabilidade de atender não apenas o estado do Ceará, mas uma região de referência no Nordeste. O mês de junho é dedicado à conscientização da infertilidade, um problema de saúde que pode atingir homens e mulheres em idade reprodutiva. O último relatório da Organização Mundial da Saúde revelou que 17,5% da população mundial sofre de infertilidade. Sobre esse assunto eu conversei com o Daniel Diógenes, médico ginecologista e especialista em medicina reprodutiva. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando sobre esse momento agora, o mês de junho, né, da importância de se falar sobre a infertilidade. Atualmente, como é que está essa situação junto aos casais? Quem é que mais procura esse serviço com relação à infertilidade? Bom, Elaine, hoje a gente nota um crescimento imenso da infertilidade, principalmente porque as mulheres estão tentando engravidar mais tardiamente, né? Então, a gente sabe que a idade da mulher é o fator mais importante, isolado do mundo, né, em termos de chance de gravidez. Então, a principal causa de infertilidade no mundo hoje é a busca tardia por essa gravidez. Na grande imensa maioria das vezes, as mulheres buscam a ajuda, né? Hoje a gente já tem ali uma participação muito ativa dos maridos, mas em algumas situações a gente ainda tem ali um preconceito e os maridos acabam não buscando ajuda, acabam não realizando os exames e a conta sempre fica maior para a mulher. Então, isso é uma coisa que a gente precisa combater. Mas existe um aumento muito grande na infertilidade nessas últimas décadas e é um problema de saúde pública e tem que ser encarado como uma doença como outra qualquer. Doutor, com relação à procura, né? A gente vê cada vez mais, já tinha algum tempo as mulheres procurando a realização profissional, né? E logo em seguida, um pouquinho depois, já pensar em casar, ter filhos, enfim. Atualmente, como é que isso tem se mostrado para a população feminina?
Com o acesso à informação, você consegue entender um pouco mais essa dinâmica, né? Então, isso foi muito bom, porque hoje a mulher entende que ela tem um limite para a vida reprodutiva dela. Então, essa mulher está no mercado de trabalho, ela está estudando, ela está trabalhando, ela está buscando, né, sua profissionalização, e ela entende que hoje, se ela deixar para depois essa gravidez, ela pode não conseguir realizar o sonho de ser mãe. Então, essas mulheres estão buscando ajuda precocemente, entendendo a necessidade de que se ela não quer engravidar até a melhor idade fértil dela, que a gente hoje tem como limite 33, 35 anos de idade, ela está buscando a clínica de medicina reprodutiva, o profissional, os serviços para realizar a preservação da sua fertilidade, o congelamento de óvulos. Então, essa é uma dinâmica crescente, aumentou muito nos últimos anos a procura pelo congelamento de óvulos, porque hoje é a única saída que nós temos para conseguirmos envelhecermos e não perdermos nossa fertilidade. Então, isso é uma coisa que avançou, mas nós precisamos de uma conscientização maior, porque muitas mulheres ainda acham que podem engravidar espontaneamente com facilidade, principalmente depois dos 40 anos. Então, existe ainda uma desinformação muito grande, apesar do grande avanço nesse sentido. Pois é, e aí falando nessas técnicas agora, os avanços que têm sido da medicina nesse sentido, como é que elas se mostram atualmente, doutor? Hoje, como eu acabei de citar, a principal oportunidade para a mulher é o congelamento de óvulos em idades precoces para que a gente consiga chegar nessa gravidez. A medicina reprodutiva evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos. As taxas de sucesso nos tratamentos de fertilização in vitro, de inseminação, nas técnicas de medicina reprodutiva evoluíram muito. Mas, logicamente, que é uma ciência muito nova, é uma ciência que tem 45 anos de idade. Então, muito se precisa evoluir ainda. E vale a pena entender que não é um tratamento que é 100%. Nós precisamos de óvulos jovens, de espermatozoides bons, para que a gente consiga ter uma maior chance de sucesso. Não adianta buscar um tratamento de medicina reprodutiva aos 42, 43, 44 anos, 45 anos e achar que vai ter a mesma chance de 35 anos de idade, por exemplo. Então, a idade é o fator fundamental. E mesmo utilizando as tecnologias, nós teremos muitas dificuldades de conseguir engravidar devido à idade avançada. Pois é, doutor Daniel, e com relação a esse mês de junho, né? Como é que estão sendo as ações de conscientização com relação a isso? Com outras doenças e outros problemas que, né, tem seus meses, como a endometriose, né, como o mês de várias doenças que tem ali para câncer de mama, câncer de próstata, nós temos agora esse mês de conscientização. Isso é super importante para que exista uma, né, dinâmica maior de informação, acesso à informação, é isso que a gente precisa. Então, essa menina que está entrando na puberdade, aquela menina adolescente, aquela menina que começou a sua vida sexual, ela precisa entender que ela pode preservar sua fertilidade, ela pode ter problemas para engravidar no futuro e que a idade é o fator mais limitante. E entender que existem doenças que a gente começa a ter os sintomas desde jovem e que a gente muitas vezes demora anos para que se faça um diagnóstico. Então, a importância é essa, que é a importância do médico, da sociedade de reprodução assistida, das instituições, das operadoras de saúde, do poder público, conscientizar a população de que nós estamos vivendo épocas em que nós temos uma maior incidência dessa infertilidade. A questão de alimentação, né? A gente viu hoje, veio atualmente muito se procurando a alimentação de industrializados, né? De açúcar. Isso também interfere na saúde da mulher, do homem também nesse sentido? Os hábitos de vida, eles são fundamentais para uma boa fertilidade. Não há dúvidas de que uma das principais causas de infertilidade atual é a mudança atual, né, do hábito de vida do homem moderno, da mulher moderna. Hoje, nós nos exercitamos menos, comemos pior, comemos mais industrializados, comemos mais fast food, respiramos um ar pior nas grandes cidades, tem a questão do cigarro, tem a questão da bebida alcoólica, tudo isso é ruim. Então, aquela mulher, aquele homem que é sedentário, que tem sobrepeso, que tem obesidade, esse homem e essa mulher terão um risco maior para a infertilidade. Então, é super importante ter bons hábitos de vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental e pouco valorizado, inclusive por nós médicos. Nós precisamos valorizar mais e conscientizar mais a essas pessoas que uma boa rotina diária de atividade física, uma boa alimentação é fundamental para uma boa fertilidade.
A questão da infertilidade, quando a gente fala, ainda se vê muito à mente a imagem da mulher, né? Mas essa imagem também do homem, né, se mostrar infértil. Tem mudado nesse período atualmente, essa conscientização de que o casal também, né, no caso homem e mulher, né, também pode ser avaliado, tem modificado nesse sentido? Ainda bem que sim, existe uma conscientização maior desse homem, né, que ele faz parte do processo, né, 50% de um embrião, de um bebê, vem do espermatozoide. Então, nós precisamos ter essa conscientização. Isso vem evoluindo bem, ainda bem. Esses homens têm se conscientizado que precisam realizar os seus exames, principalmente o espermograma, que é o exame de avaliação da qualidade e da quantidade seminal, e eles têm se esforçado mais. Mas ainda existe um preconceito, e esse preconceito precisa ser vencido. Nós ainda costumamos ver mulheres que passam anos indo aos médicos, tentando soluções, realizando diversos exames, enquanto o homem não se dá ali ao trabalho de realizar um simples espermograma. É preciso uma conscientização maior também nesse sentido, principalmente nos locais em que você tem ali a visão errada de que a fertilidade tem ligação com a virilidade, né? O homem não deixa de ser mais homem porque ele tem problema para engravidar. Então, isso tem que ser desmistificado e nós estamos conseguindo fazer isso. De pouquinho em pouquinho, a gente tem conseguido ter essa conscientização maior. Com relação a, já que o senhor falou, né, da desmitificação com relação à questão de mitos, né? O que é mito ainda com relação à infertilidade? Que o senhor ainda vê que pessoas estão, né, ou até disseminando nas redes sociais, ou então um pensamento que chega ao consultório, doutor, eu achava que era assim, mas não é. Tem algumas informações que são mitos nesse sentido? O principal mito é a gente achar que nós temos uma longevidade muito grande para engravidar, principalmente a mulher. Né? Muitas mulheres que são saudáveis, a mulher hoje aos 40 anos de idade, ela está na flor da idade. Né? Fisicamente, a mulher de 40 anos é uma mulher super jovem. O ovário não acompanhou essa evolução. Então, essa mulher, mesmo que ela vá para a academia, que ela coma bem, que ela tenha um bom índice de massa corporal, que ela seja super saudável, essa fertilidade dela está indo embora. Então, o principal mito é achar que eu mantenho minha fertilidade, principalmente depois dos 40 anos, em que na hora que eu quiser eu vou lá e engravido. Esse é o principal mito. A gente tem que combater isso. Existe hoje um mito também que é recorrente, que é achar que existem dietas milagrosas para engravidar, que existem suplementos milagrosos, vitaminas que vão lá da noite para o dia fazer com que eu fique mais fértil, né? O outro mito é achar que a gente consegue rejuvenescer os óvulos, ou seja, você vai chegar com um óvulo que já tem 40 anos de idade e eu usando determinadas substâncias ou fazendo modificações do ato de vida, eu consigo tornar esse óvulo mais jovem. São mitos que nós precisamos combater, né? E um mito muito impactante é o que a gente acaba vendo aí, né, na mídia de determinados artistas que fazem uma fertilização em idades muito avançadas, conseguem gestações em idades extremamente avançadas, acima de 45 anos, 50 anos de idade, e passa-se a falsa impressão de que na hora que a gente quiser, mesmo em idades avançadas, a gente consegue engravidar. Repito, mesmo com os tratamentos de medicina reprodutiva, idades acima de 40 anos, sobretudo na mulher, nos darão bastante dificuldade de conseguir ter um bebê saudável em casa, porque é muito difícil engravidar quando a gente tem o envelhecimento dos óvulos. No caso da mulher que faz reposição hormonal acima dos 40 anos, né? Ou então quando já identificou a climatéria, enfim, me corrija se eu estiver errada. Com relação a isso, existe a possibilidade dessa mulher engravidar de fato ou realmente tem que ter um acompanhamento específico para esse caso? A mulher que já está nessa fase do climatério, né, que é essa fase pré-menopausa, que ela pode acontecer principalmente a partir dos 40 anos de idade, ela já tem menor qualidade de óvulos e quantidade. Então, essa mulher, estando ou não usando a reposição hormonal, ela terá mais dificuldade de engravidar. E se ela tem o uso da reposição hormonal, durante o uso da reposição hormonal, ela não conseguirá uma gravidez espontânea em casa, né? E se ela chegou a necessitar da reposição hormonal, muito provavelmente significa que a reserva de óvulos dela já é tão baixinha que essa gravidez fica bem difícil. Então, engravidar espontaneamente ou por tratamentos depois dos 42, 45 anos de idade não é fácil. Não é impossível, mas vai ser muito mais difícil. E vale lembrar que essa gestação que vem de uma mulher de mais de 40 anos é uma gestação que vai ter um risco maior de abortamentos, de bebês que terão problemas genéticos, malformações, ou seja, a gente começa a ter a complicação não só de
conseguir engravidar, mas a complicação de ter bebês com problemas. E ninguém quer ter um bebê com problema. E nesse caso da mulher que ela está assistindo, por exemplo, de 20 anos, que está assistindo agora, o que ela pode fazer, né? Já que ela decidiu optar pela carreira, não quer casar, então não acompanhou, não teve um parceiro, uma parceira, enfim, para esse momento agora, não se sente preparada, né? Mas deseja, assim, um pouquinho lá mais na frente se engravidar. O que é mais indicado para ela? A recomendação hoje é que entre 25 e 35 anos, que é a melhor fertilidade da mulher, que ela congele seus óvulos. Então, a preservação da fertilidade com congelamento de óvulos é a única saída que nós temos hoje para conseguir engravidar depois com segurança e ter maior chance no futuro. Não existe outra opção. Nós não conseguimos formar óvulos em laboratório, nós não conseguimos rejuvenescer óvulos, nós não conseguimos pegar outro tipo de célula, como células-tronco, e transformar em óvulos novos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, a criopreservação, o congelamento, é a saída. Isso vale para os homens também. O homem começa a perder muita fertilidade depois dos 50 anos. Então, aqueles homens que estão ali na faixa etária de 35, 45, antes dos 50, e querem pensar em gravidez no futuro, precisam congelar seus espermatozoides. Porque a gente começa a ter também vários indicativos de que doenças que podem acontecer na prole vem da idade paterna, como, por exemplo, o autismo. Existe uma ligação entre o autismo e a idade paterna avançada. Tá, joia. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela conversa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. A Expo Construir Nordeste, maior feira regional do setor de materiais de construção do Brasil, chegou à 6ª edição. Um estímulo financeiro e de conexões para o mercado no Centro de Eventos do Ceará. Do trator ao gerador, das telhas às pias, dos interruptores às cordas. A maior feira de materiais de construção civil do Nordeste não deixava a desejar para quem queria fazer negócios. Nós vamos ter várias exposições com sistemas construtivos que melhoram a produtividade da indústria. Nós vamos ter lançamentos aí de pisos e revestimento de porcelanato da Cerbrais, uma empresa genuinamente cearense e que hoje exporta para todo mundo. Nós temos aí empresas de impermeabilização, empresas de tintas, empresas da área de logísticas, máquinas pesadas, tecnologia, software, porque quando nós falamos no setor da construção, nós falamos num grande ecossistema que envolve as indústrias que produzem os produtos, o comércio que canaliza esses produtos junto ao mercado, a construção civil que transforma esse produto com mão de obra em edificações e todos os profissionais que participam desse importante setor da economia. Então, aqui nós vamos ter as arenas do conhecimento com muitas palestras da área de gestão, logística, melhoria, eficiência de produtos e dessa forma nós também contribuímos com os estudantes que visitam a feira para enriquecer o seu conhecimento, porque hoje são estudantes, mas amanhã serão engenheiros, serão arquitetos e certamente serão muito importantes para o setor da construção, para a sociedade cearense e para o nosso Brasil. Uma das expositoras foi essa indústria de cerâmica cearense, a pioneira no estado. Para se ter uma ideia, no ano passado, os negócios gerados na feira impulsionaram o faturamento mensal da empresa. A Expo, nós conseguimos reunir num evento desse porte todos os nossos principais clientes, não só do Ceará, mas principalmente de estados próximos. No ano passado a feira foi um sucesso e hoje eu tenho aqui presente ao longo dessa semana revendedores da Bahia até Manaus vindo visitar o nosso stand e é um momento também que a gente aproveita, leva para conhecer a fábrica, arquitetos, normalmente vários profissionais, eles vêm visitar. Hoje a gente tem aqui nessa feira o Arde Grupo, que é um parceiro nosso voltado para esse público especializado, então vão ter vários eventos específicos para os arquitetos. E a gente tem hoje aqui na Expo alguns produtos que nós estamos lançando, como gráficas novas na linha Estúdio C, uma linha exclusiva para boutiques, formatos novos. Então é um momento que a gente aproveita não só para estreitar relacionamento, como para apresentar lançamentos que foram feitos ou que serão apresentados ao longo do ano.
Em volume total de negócios, uma feira como essa movimenta mais de 400 milhões de reais. Além das vendas, outro destaque é que a partir de agora a feira se torna um compromisso anual, atendendo às necessidades do mercado do Nordeste e principalmente aqui do Ceará. A força do mercado se justifica sozinha. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará, o número de unidades habitacionais comercializadas no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, é 51,68% maior em Fortaleza e na região metropolitana. Números que começam a incorporar novas perspectivas. A importância desse evento, primeiro, é você tirar a feira que ficava no eixo sul e sudeste, trazendo para o Nordeste, principalmente aqui para o Ceará. Segundo, que os empresários, as pessoas que irão adquirir produtos, elas não precisam se deslocar até lá. Então, os fornecedores vieram para cá sabendo da importância do centro Ceará e dos estados adjacentes para poder fazer suas vendas. Aqui os fornecedores vão trazer soluções novas, produtos novos, máquinas novas, então é muito importante a Expo construir para esse momento. A federação que cobre as indústrias no estado reafirma o apoio à feira, lembrando que esse setor representa um dos motores mais importantes para o desenvolvimento econômico em qualquer lugar. A FIEC colabora, né? É uma feira da indústria da construção civil, né? A indústria da construção civil é a locomotiva de qualquer país e é a locomotiva da FIEC. Dos nossos 40 sindicatos, na FIEC, praticamente 20 dependem da construção civil para crescer. A construção civil é a locomotiva do crescimento de qualquer estado, de qualquer cidade. Então a importância dessa feira é mostrar ao setor as novidades, né, de materiais, e fazer também com que as pessoas conheçam a pujança desse nosso setor, que é um setor importantíssimo para a economia. Empresas e personalidades que contribuem com o mercado foram homenageadas na abertura oficial do evento. Uma das homenagens foi para o presidente da AECIP, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Prestígio, um reconhecimento muito bacana, uma feira como essa da Expo Construir, que congrega, aproxima parceiros da construção civil, nós que representamos a indústria do Complexo Industrial do Portuário do Pecém, um ambiente em construção. Então é muito importante essa aproximação, é muito importante para a economia do estado do Ceará, para o desenvolvimento do nosso Ceará. E a Expo Construir, que é uma feira do Norte e Nordeste para o desenvolvimento do Nordeste. Então é importante a parceria, importante a aproximação, importante o reconhecimento. Muito bacana e está de parabéns o nosso presidente Carlito pela construção e, enfim, né, conseguir conceber uma feira como essa para o nosso estado. E por falar em aproximação, Christian veio de São Paulo para prestigiar a feira e saiu daqui satisfeito. A feira é uma vitrine muito boa e para a gente é muito importante estar presente, mesmo que não com stand próprio, mas com um parceiro que faça essa divulgação e faça a venda para a gente. Recentemente, o empresário faleceu em São Paulo após se submeter a um peeling de fenol, realizado por uma influencer sem a devida qualificação. Este episódio destaca a importância de entender os riscos associados a procedimentos estéticos complexos e a necessidade de escolher profissionais capacitados. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Guilherme Holanda, ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, a gente falando sobre esse assunto, né, que muita gente falou, ainda está burburinho na internet, principalmente com a questão de saúde, né? O peeling de fenol muito sendo utilizado, a gente está vendo influenciadores aí também divulgando esse procedimento e teve essa morte, infelizmente, por decorrência dessa aplicação. O que a gente pode falar sobre isso? Antes de tudo, para que serve o peeling de fenol? Bem, primeiro, assim, para até introduzir sobre o tema, né, é importante saber o que é o peeling. O peeling, ele é um procedimento em que é aplicado uma substância na pele com o intuito de, na maioria das vezes, realizar uma descamação, que aí vem até do inglês, to peel, e aí você faz essa descamação da pele. O peeling
ele pode ser classificado como um peeling superficial, médio, um peeling profundo, a depender a depender da substância utilizada e o quanto e a maneira como essa substância é manipulada e utilizada, a concentração, e aí o quanto essa substância aprofunda na pele vai diferenciar se é um peeling superficial, se é um peeling médio ou se é um peeling profundo. O peeling de fenol, ele normalmente ele é considerado um peeling profundo, então ele acomete as camadas profundas da pele. E aí, justamente por ser considerado um peeling químico profundo, existem essa possibilidade de ter alguns riscos inerentes a ele. E nesse caso dessa camada profunda, né? A gente viu algumas fotos de pessoas que já fizeram, né? Eu cheguei a ver também, e algo que cria uma casca, digamos, uma ferida muito grande no rosto, né? A pele fica exposta, isso. Quais são esses riscos? Olha, os riscos, ele varia a depender do peeling que é feito. Em relação ao peeling de fenol, existem riscos que são de leves a riscos graves. Os riscos leves, algum exemplo, por exemplo, seria ter uma infecção no local, uma infecção, digamos, superficial no local onde foi aplicado o peeling. Outro risco, digamos, como poderia considerar talvez moderado a grave, seria uma reativação de herpes no local ali que foi feito o procedimento. E riscos graves, como um exemplo, seriam complicações cardíacas relacionadas ao fenol. Porque o fenol é sabido que ele tem, existem alguns efeitos adversos da absorção sistêmica do fenol na cardíaca, existe toxicidade cardíaca do fenol, a depender, de novo, da concentração que ele é utilizado, da maneira como ele é utilizado. E aí, é por isso que existe esse cuidado maior ao fenol, muito mais do que em relação a todos os outros peelings. O principal é exatamente devido a esse risco de ter eventos cardíacos relacionados a ele. Doutor... Como, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Certo. E aí, nesse caso, para a pessoa que vai aplicar, né, profissional que está fazendo isso e a pessoa também, nem todo mundo pode fazer isso. Tem que ter alguns exames específicos antes dessa aplicação? Exato. O peeling de fenol, normalmente ele tem essa finalidade, ele é um peeling químico com a finalidade de realizar a descamação da pele, ele é um peeling profundo, normalmente ele é indicado em que situação? Na situação de um rejuvenescimento do rosto, pode ser utilizado em outros locais, mas normalmente ele é utilizado no intuito de um rejuvenescimento da pele do rosto. Normalmente ele está indicado em pessoas que têm um envelhecimento, um fotoenvelhecimento, ou um envelhecimento, rugas faciais já bem acentuadas, então normalmente não é indicado para casos leves, geralmente são pacientes já de uma certa idade normalmente, que têm rugas faciais ou um fotoenvelhecimento já de moderado a avançado, e em que é feito esse procedimento nesse paciente. Bem, pelo fato de ser um peeling profundo, pelo fato de ser disso que a gente já comentou, pelo fato de normalmente ser um paciente de uma certa idade, existem alguns exames que devem ser feitos, e aí são exames para ver a saúde do paciente em geral, para ver se é um paciente, se ele não está bem, se ele não tem nenhuma contraindicação, e principalmente do ponto de vista cardiológico, se o paciente não tem nenhum problema cardíaco que possa vir a facilitar essa complicação do fenol. Porque vamos supor que o paciente já tem uma arritmia. Se você aplicar o peeling de fenol, muito provavelmente vai facilitar muito acontecer essa complicação grave do peeling de fenol. Então, se não é feito nenhum exame, não se sabe que o paciente está suscetível a essa complicação, e aí você acaba podendo acontecer o que aconteceu com esse caso recente. A gente viu que no caso específico desse rapaz, né, a pessoa que aplicou, a influenciadora, que fez um curso livre, né, e aí está toda uma discussão a respeito disso. Para quem está assistindo, que acha que assim, olha, eu acho que eu preciso, enfim, antes de mais nada, quem ela deve procurar? Quais são as recomendações que o senhor dá para essa pessoa ter esse cuidado maior? Precisa de algum registro, capacitação específica ou experiência? O que a gente deve, né, se munir, digamos assim, de informação até a hora de fazer o procedimento?
olha, diante de tudo que foi conversado até agora, o que é importante? É importante que tenha conhecimento de quais são as indicações e quais são as contraindicações desse procedimento. Bem, tomando como exemplo essa possível complicação cardíaca, então você tem que solicitar exames pensando nessa possível complicação, tem que haver uma interpretação desses exames. E o segundo ponto, quando se faz esse procedimento, é possível ter uma complicação. Caso haja uma complicação, e aí por isso é necessário que esse procedimento seja feito dentro de um ambiente que tenha condições de abordar, de fazer um suporte a essa possível complicação, e aí isso envolve monitoramento cardíaco, e aí, bem, quando é feito esse procedimento num ambiente adequado, com essa monitorização, é importante que tenha alguém que saiba reconhecer essa complicação e tratar essa complicação. Diante de tudo isso que foi dito, esse procedimento normalmente ele é feito por ou um dermatologista ou um cirurgião plástico, que seja médico, né, que tenha CRM e um registro de especialista, que é o RQE. Essas informações relacionadas a se o profissional é médico, se o profissional tem uma especialidade, é possível isso ser visualizado no site do CREMEC, no site do Conselho Regional. Você consegue visualizar se esse profissional ele é médico, tem CRM, e se tem a especialidade de dermatologia e de cirurgia plástica. Porque esses profissionais, esses médicos que são dermatologistas ou cirurgião plástico, tiveram toda uma formação que foram anos, tanto de uma formação teórica como uma formação prática, são mais de 2 anos de formação, voltado para o treinamento de como fazer esse procedimento e de saber tratar as complicações relacionadas a esse procedimento. Então, é importante estar ciência desses pontos, que o importante é você fazer esse procedimento num profissional que seja capacitado, que tive esse treinamento, realmente na residência de dermatologia ou na residência de cirurgia plástica, então que tenha a especialidade, né, para que seja porque o risco de complicação, ele existe e pode acontecer, mas fazendo num ambiente controlado e fazendo com um profissional adequado, que sabe reconhecer e tratar complicações, os riscos, eles minimizam e ficam mínimos, né? Todo o procedimento, né, invasivo desse ponto, né, a gente tem em mente que existe risco, né, e realmente existe um risco. E a gente está disposta, enfim, a correr esse risco, mas de forma segura, né, de que a gente tem esse resguardo de profissionais capacitados, que sabem do que estão fazendo, né? A gente vê hoje muito as redes sociais impulsionando pessoas que não têm capacidade, mas tem milhares, milhões de seguidores, e aí você acredita que aquela pessoa tem uma reputação, né? Que ela tem um conhecimento prévio. Na verdade, não acontece isso, infelizmente, em alguns casos, né? E com esses cursos livres, doutor, existe uma preocupação de vocês nesse sentido, de pessoas que estão capacitando outras sem aquela certificação, né? E a pessoa se achar capacitada, né, para fazer esse procedimento em outra, por um curso livre que fez? Sim, realmente isso existe. Esse caso não é um caso isolado. O que acontece hoje é muito comum profissionais que não têm esse treinamento, não têm essa capacitação adequada, porque, tomando exemplo dessa paciente, antes dessa complicação que ocorreu, se ela fosse questionada, ela diria, eu tenho um treinamento. E o que a gente viu é que, não, ela não tem um treinamento adequado. Um curso online para um procedimento dessa complexidade não é um treinamento adequado. Então, é muito comum você ver essa banalização em relação a esses procedimentos estéticos. Muitos profissionais que às vezes não têm formação adequada, dizem que tem, que são capacitados, que têm um treinamento, mas que na verdade não têm. Pode ser que é muito comum, muitos deles fez um treinamento online eu acho que foi o caso, não recordo agora, um treinamento de 4 horas de um procedimento invasivo, e aí você se diz capacitado ou treinado para esse procedimento? Não está. Realmente existe esse equívoco. Talvez um equívoco tanto de quem, do curso em si, como de que está sendo ensinado, como do profissional que realiza esse curso, que
tem essa falsa ilusão de que existe, que tem esse treinamento, que tem essa capacitação, que na verdade não tem. E às vezes muito se fala assim, um barato que sai caro, né, doutor? Porque diz assim, pelo preço, eu vou fazer e tudo. Mas quando você vê um preço, né, de alguém que é capacitado, que tem um know-how, né, que tem um conhecimento, um respeito ético, sobretudo, sobre esse paciente, né, e coloca aquele preço que muitas vezes quem está por fora diz assim, poxa, mas está tão caro, tem toda essa bagagem, né, vamos combinar assim, né, não é um barato mesmo que sai caro, vai sair caro a vida da pessoa, né, é algo que a gente precisa pensar, né. Que são custos, por exemplo, vamos supor que num ambiente ideal, você fazer com um profissional que você faz esse procedimento, por exemplo, em um centro cirúrgico, que envolve custos relacionados ao centro cirúrgico, que normalmente é por conta dessa risco de complicações, muitas vezes ele é feito junto com um profissional, por exemplo, anestesista, e envolve o custo do anestesista, do profissional em si, o segmento desse paciente, enfim, são custos que muitas vezes eles tentam ser simplificados, muitas vezes pelo desconhecimento. Então, talvez, de novo, se fosse questionado essa mesma pessoa sobre o risco de complicações ou sobre essa necessidade, talvez ela dissesse, não, pelo que eu aprendi, não tem necessidade de monitorização ou de um ambiente adequado, é um procedimento simples, não é um procedimento complexo, não tem risco. É o desconhecimento. Certo, e aí nesse sentido, alertar, né? Que bom que a gente está aqui conversando para alertar para quem está assistindo, que tenha cuidado, você que está assistindo, tenha cuidado com esses procedimentos baratos demais, né? De pessoas que estão aí, influenciadores, influenciadoras, que você veio do nada, apareceu como profissional. Tem que ter cuidado, né? Pesquisar, ver se a pessoa tem certificação, se ela tem registro, né? Não é demais, né? A gente cuidar da nossa saúde também, se resguardar disso, né? Sim, com certeza. E o mais importante é você saber buscar informações relacionadas a esse profissional que está sendo realizado. O que se tem visto ultimamente é número de seguidores no Instagram, você ter, ou na rede social, qualquer outra rede social, você ter número de seguidores, ou você fazer um bom marketing. Isso não é um documento, não é uma informação que que demonstra que esse profissional é capacitado ou treinado para realizar o procedimento que está sendo buscado. É importante saber que, no caso agora do peeling de fenol, que você busque esse profissional ou outros procedimentos invasivos, né? Busque esse profissional se ele tem CRM, se ele tem registro de especialista para realizar esse procedimento. Isso vai dar uma maior segurança. E doutor, e lembrando, nem todo mundo pode fazer, né? Não é só você achar que eu tenho uma ruguinha aqui, eu vou fazer. Não é bem assim, né? Tem que ter todo um acompanhamento específico. Sim, tem um acompanhamento específico, você tem que saber, de novo, reconhecer, identificar, minimizar essa possibilidade dessas complicações, e caso ele ocorra, saber identificar e saber tratar essas complicações. Então, é importante. E você tem essa bagagem de conhecimento através de um treinamento que você faz, tanto teórico quanto prático, de anos, tanto dentro da graduação quanto da pós-graduação, na especialização, por exemplo, nesse caso, de dermatologia ou de cirurgia plástica. Doutor, só para a gente encerrar aqui mais ou menos, para entender quanto tempo de capacitação essa pessoa tem que ter, né? Quantos anos de estudo, de dedicação, né, de atualização essa pessoa tem que ter para estar apta a fazer esse procedimento? Em média, 10 anos. Se você levar o tempo de graduação com o tempo de pós-graduação, são, em média, 10 anos de formação. É isso, eu acho que aí fica o recado para quem está assistindo, né? Não troque 10 anos, né, que é o mínimo por algumas horas, né? Isso pode custar a sua própria vida, né? Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente realizou uma blitz educativa nas dunas da Sabiaguaba no último final de semana, como parte das atividades alusivas ao meio ambiente. A ação contou com uma blitz educativa para conscientizar motoristas e visitantes do Parque Natural Municipal e da área de proteção ambiental da Sabiaguaba sobre a importância da preservação ambiental
e do descarte correto do lixo. Foi realizada ainda uma ação para as crianças sobre a importância da água para o meio ambiente. Seguindo com a programação voltada para o meio ambiente, no dia 22 de junho, agora no trecho 6 do Parque Raquel de Queiroz, vai ser realizado o Curta Verde, uma exibição de diversos curta-metragens sobre reciclagem, preservação de recursos naturais, sustentabilidade e os impactos das ações humanas no meio ambiente. Já no dia 29 de junho, agora, a atividade é a Operação Praia Limpa, na Praia do Futuro, como parte do programa Fortaleza Limpa. E a gente agora muda de assunto falando que o recente anúncio do governo português sobre o fim do processo de manifestação de interesse para a regularização de imigrantes está gerando um intenso debate. A extinção desse processo, que permitia a legalização de estrangeiros que entravam no país como turistas e pretendiam residir, tem sido amplamente criticada pela comunidade imigrante. Sobre esse assunto, eu conversei com a advogada Clarice Barcelos. Muito obrigada pela sua presença, Clarice. Olá, eu que agradeço a participação, tudo bem? E realmente esse assunto está aqui uma confusão em Portugal inteiro. E como é que está atualmente, assim, explica um pouco para a gente como é que iniciou esse processo, né, atualmente, e quais são essas principais mudanças? Pronto, a manifestação de interesse, na verdade, era um processo de legalização que tinha com relação aos imigrantes que entravam como turista no país e decidiam residir. E aí era um processo que iniciava através da manifestação de interesse que durava em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Quando esse processo foi criado em 2017, era um procedimento que era para legalizar quem já estavam em Portugal, que estavam ilegais. Só que as pessoas passaram a utilizar dessa modalidade como regra, o que de fato a regra são os vistos. Então, com esse acúmulo de pessoas que passaram a vir para Portugal, residir em Portugal, logo após o período de pandemia, então cresceu muito a quantidade de processos da manifestação de interesse. Então, com isso, o governo passou a ter que efetuar algumas medidas para controlar ou solucionar a situação de vários imigrantes que estavam aqui para se legalizar e estava demorando muito tempo. Por isso, com várias alterações que tiveram que ocorrer durante esse tempo, veio a extinção da manifestação de interesse agora recentemente. E aí, nesse caso, atualmente, depois, né, desse processo, vai ser retirado, quem já se mudou para Portugal nessa intenção pode ser deportado. O que está acontecendo agora nisso? Pronto, atualmente o que acontece? As pessoas que estão aqui e que não conseguiram fazer a manifestação de interesse por algum motivo, existem algumas situações excepcionais que podem ser regularizadas. Tem um artigo aqui dentro do projeto de lei, que é o 122, que tem inúmeras situações que podem se enquadrar com as pessoas que estão aqui e que não conseguiram fazer esse processo. Então, o mais comum é um estudo. A pessoa que queira fazer um curso técnico, profissionalizante, uma pós-graduação, uma graduação, ou até mesmo um mestrado ou um doutorado. Essas pessoas podem solicitar a autorização de residência com isenção do visto. Algumas pessoas que têm tiveram filhos aqui em Portugal e que, através do filho, pode se legalizar, ou que o filho esteja a estudar em alguma instituição de ensino ou secundário, também podem se regularizar através dessa situação, certo? Caso contrário, a pessoa não se encaixe em nenhuma dessas modalidades com isenção de visto, tem que voltar ao seu país de origem e solicitar o visto, porque hoje a única modalidade legal que está sendo praticado aqui, depois da extinção da manifestação de interesse, é a aplicação dos vistos de residência. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.